Pessoal, nós somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Informática da UDESC. Meu nome é Claudemir. Meu nome é Carlos Alberto. Meu nome é Rafael da Silva. E o meu nome é Eliseu. E hoje a gente vai apresentar para vocês o Google Formulário, ou o Google Forms. Essa ferramenta muito importante da Google, que pode ser utilizada nas escolas e na área da educação. Então, pessoal, o Google Forms é um aplicativo de administração de pesquisas incluído no pacote do escritório do Google Drive, junto com o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides. O Forms apresenta todos os recursos de colaboração e compartilhamento encontrados nos documentos, planilhas e apresentações. Com o Google Forms, podemos criar questionários e acompanhar as respostas. Vale ressaltar que, como o funcionamento do serviço é totalmente online, a ferramenta é compatível com qualquer navegador e sistema operacional. Os dados ficam salvos na sua conta do Google. Pessoal, o Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Nele, o usuário pode produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escalas numéricas, entre outras opções. A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, organizar inscrições para eventos, convites ou pedir avaliações. Explicação sobre o Google Forms, ou Google Formulário, como vamos passar a chamá-lo a partir de agora, trazendo para a nossa língua portuguesa, né? Lembrando, considerando que para fazer uso deste aplicativo, muito útil, aliás, é necessário que o usuário tenha acesso à internet, já que ele é uma plataforma online, e tenha uma conta no Google. Com base nessas informações, nós salientamos que a nossa proposta, a nossa sugestão, ela é de fazer um questionário, elaborar um questionário, a escola, né, elaborar um questionário e encaminhar aos alunos para que esses, por sua vez, respondam e com base nessas respostas, os professores consigam avaliar qual é o nível, condição de aprendizagem dos seus estudantes. Esse questionário pode ser muito objetivo, com poucas perguntas, apenas as disciplinas de cada turma e os conteúdos de cada disciplina que estão sendo trabalhados nesse momento de ensino remoto, nesse momento de isolamento social. O Google Formulário oferece uma possibilidade de, depois de receber as respostas por parte dos alunos, fazer uma tabulação desses dados e, com base nessa tabulação, ainda criar gráficos que condicionam ao professor avaliar melhor qual ou quais as disciplinas e qual ou quais as turmas que estão encontrando dificuldade. Com isso, poder criar ou elaborar aulas diferenciadas, formatos diferenciados que possam atender esses alunos, que possam atingir esses estudantes que estão tendo um pouco de dificuldade em determinado momento, em determinada área de estudo. Vamos para a prática, então? Com relação ao início do aplicativo, nós começamos da seguinte forma. Primeiramente, entramos na internet, no site do Google, né? E aí aqui no canto superior direito nós clicamos nos Apps Google. Essas 6 bolinhas aqui. Vai aparecer a opçãozinha do Drive. O Google Drive, ele armazena, ou ele tem dentro dele o Google Formulário. Então, para a gente poder usar o Google Formulário, temos que entrar no Google Drive. Dentro do Google Drive, a gente sempre sugere criar uma pasta clicando em novo, né, aqui, e daí pasta, e a gente coloca lá um nome específico para esse fim, né, para a gente poder arquivar as respostas dos alunos e os materiais utilizados para este fim, para esta atividade, né. Um questionário aplicado, vamos colocar aqui um nome, né, aplicado aos alunos. Ok. Depois que criarmos esta pasta, a gente vem aqui com o botão direito do mouse em cima do meu Drive e clicamos na opção Mais Formulários Google. E ele vai abrir então o app, né, essa tela já com algumas possibilidades, né? Como a gente está querendo criar um formulário para questionar os alunos com relação aos conteúdos aplicados nas diversas disciplinas, cada disciplina vai ter que estar aqui disposta. E os conteúdos dessas disciplinas que foram ou estão sendo aplicados nesse momento de isolamento também.
Então aqui no primeiro momento, a gente vai colocar um título para o formulário, questionário, ok? Certo? Se ele poderia também colocar questionário, vamos tentar supor, fazendo uma exemplificação, que seja do 7º ano, tá? Ok? 7º ano. Então os professores do 7º ano, cada qual sua respectiva disciplina, vai ter que colocar ali, ou enviar para uma pessoa responsável pela elaboração deste questionário, os conteúdos que eles estão aplicando, certo? Aqui tem uma pergunta. Essa pergunta nós vamos iniciar da seguinte forma. O aluno vai colocar aqui o nome completo para identificação. Ok. Do ladinho já tem as opções que o Google oferece de resposta. A gente pode optar por uma delas. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, entre outras. Neste caso, como é um texto e é o nome do aluno, pode ser texto de resposta curta. Clicando nesse sinalzinho de mais aqui, nós vamos elaborar uma nova pergunta, que seria a matrícula, número da matrícula. Tá? E ele também já te dá como sugestão resposta curta. Aqui em cima, tanto numa pergunta quanto da outra, é importante salientar que nós devemos colocar a opçãozinha de obrigatória. Tem a opção de ser ou não obrigatória. Se tu clicar aqui, ele vai deixar de ser, clicando novamente, ele passa a ser obrigatória. É importante ser obrigatória para identificar qual é o aluno, né? No caso, nome e matrícula, que também é obrigatória na condição da seção de número da matrícula. Não precisamos colocar qual o ano que ele estuda, porque esse questionário vai ser direcionado para o 7º ano, né? Então é um exemplo apenas, claro que pode ser para todas, deve, né, ser para todas as séries, caso seja assimilado essa proposta que nós estamos enviando. Aí, partindo dessa condição, nós vamos agora criar uma nova seção. Lembrando que essa primeira seção, ela descreve apenas a identificação do aluno. Agora, a outra seção, que nós vamos clicar aqui nesses dois quadradinhos, ele abre uma outra seção, nós vamos criar uma pergunta. Qual que é a pergunta? Bem objetivo. Qual disciplina você encontrou maior dificuldade de aprendizagem neste momento de ensino remoto? Vou botar aqui a distância para, de repente, facilitar a compreensão de alguns. Ok? Essa é a pergunta que nós vamos... A primeira pergunta, é bem objetivo esse questionário. A primeira pergunta seria essa. Se nós colocarmos esta pergunta, a gente tem que inserir as opções. Então, clicamos aqui em mais. Clicando em mais, ele vai te dar a opçãozinha já de você digitar as disciplinas. Quais são elas? Vamos, supondo que seja o 7º ano, eu imagino que sejam essas. Arte, Ciências, Educação, Física, Geografia. Toda vez que eu der um Enter, ele vai me dar uma opção para digitação. História, Inglês, Matemática e, por fim, Português, ou língua portuguesa, né? Acho que é isso, língua portuguesa. Ok? Então seriam essas disciplinas do 7º ano. Se eu não estou equivocado, seriam essas, mas é um exemplo, naturalmente, né? Ok? Então aqui a gente já dispôs as disciplinas do 7º ano, nós estamos montando o questionário para os alunos, naturalmente, e nós vamos dar 3 exemplos de disciplinas que eventualmente eles possam ter dificuldades. Nós aqui poderemos ter colocado todas, né? Todas as disciplinas, todos os conteúdos das disciplinas que estão sendo aplicadas, estão sendo repassados para os alunos nesse período de isolamento, mas que agora, nesse momento, para não ficar um vídeo muito extenso, a gente resumiu em 3. Como exemplo, vamos à primeira, que seria Ciências, ok? Ciências, então, poderia ser uma das disciplinas que ele tem dificuldade. A outra seria História e, por fim, Matemática, mas esses são só exemplos. Vamos tornar ela obrigatória, a resposta, e vamos clicar numa nova seção. Lembrando que se for Ciências, nesta seção, primeiramente, vai criar a opção para inserir os conteúdos de Ciências, ok? Então digitamos Ciências, mais porque a gente quer digitar uma nova pergunta. O título da seção é Ciências, desta seção, e a pergunta é a seguinte: marque o conteúdo
desta disciplina que você gostaria de receber mais informações ou orientações, né, para melhorar a sua aprendizagem. Ponto de interrogação. Ah, não. Ponto final. Desculpa. Vamos lá nas opções. Vamos imaginar que ciências tem os seguintes conteúdos. A evolução dos meios de transporte. Ok? Segundo conteúdo, formas de energia. Vamos imaginar que foi o segundo conteúdo estudado. E o terceiro, aquecimento global. Ok? Ou seja, esses são os 3 conteúdos de ciências. Certo? Vamos tornar ela obrigatória. Caso ele opte por essa disciplina, os conteúdos que essa disciplina aplicou até o momento, ou que foram repassados aos alunos nesse período de isolamento, são essas 3. Né? Então aqui ele vai ter a condição de selecionar a disciplina. O recurso que ele vai utilizar nós podemos colocar como caixas de seleção. Ok? Ou múltipla escolha. Eu acredito que múltipla escolha ficaria melhor. Certo? A outra disciplina que poderia ser elencada, como nós citamos anteriormente, por ordem alfabética, é História. Então vamos abrir uma nova sessão. Vamos clicar aqui em digitar, História. E clicando no botãozinho de mais, vamos fazer a mesma pergunta. Para não digitar, a gente vem aqui na seção anterior, copia, básico, né, como os outros opções. Clica aqui em pergunta e cola. Marque o conteúdo dessa disciplina que você gostaria de receber maiores orientações para melhorar a sua aprendizagem. As opções desta disciplina que foram estudadas: Renascimento, outro Reforma Protestante e, por fim, reformas religiosas. Intolerância. Não sei se eu estou correto. Eu peguei uma colinha com uma colega minha de uma escola e ela me passou que poderia ser isso. Se não for, peço desculpas a vocês, mas é apenas um exemplo. E por fim, vamos à última disciplina, que seria então uma das vilãs aí dos alunos, matemática. Tenho dificuldade em matemática, professor. Então vamos lá. Quais são os conteúdos que tu tens dificuldade? Matemática, for estudado... antes de colocar os conteúdos, vamos, para não digitar tudo, copiar também da sessão anterior, Ctrl C, e vem aqui na pergunta, Ctrl V, cola a pergunta. As opções de matemática: exponenciação, números inteiros, e por fim, subtração de números inteiros. Certo? Então basicamente seria isso. Agora, feito isto, agora vamos aplicar esse questionário como exemplo de 3 disciplinas com conteúdos dentro de cada uma delas para que o aluno responda. Antes da gente poder fazer isso, finalizar, né, com esses 3 exemplos, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui nesta parte onde está dispostas as disciplinas, nós temos que fazer com que o aluno seja direcionado para a respectiva disciplina que ele tem dificuldade. Então, aqui nesta seção, pode ver que tem uma separação aqui, ó, seção 2 de 5, ó. No fim dela, no pé dela, na parte da base aqui, tem 3 pontinhos na vertical, clica em cima dela. Então, clica para ir para a seção com base na resposta. Então, nesse caso aqui, ciências, nós vamos, a partir do momento que o aluno clicar, nós vamos aqui direcionar que ele tem que ir para a seção ciências. Outro exemplo é história. A partir do momento que o aluno clicar ali, nós vamos direcionar que ele tem que ser encaminhado para conteúdo de história. E por fim, matemática, nosso último exemplo, em um aluno clicando em matemática, nós vamos direcioná-lo para a seção matemática. Ok? Essa pergunta se torna obrigatória. Esta aqui de ciências também. Esta aqui de história também obrigatória. E por fim, matemática, a resposta em tese, ele tendo a necessidade de ir para essa seção, também se torna obrigatório. Agora vamos aqui o seguinte. Nessa parte aqui, na seção número 3 de 5, onde tem os conteúdos de ciência, aqui embaixo, um dado importante, é que
se a gente deixar do jeito que está, a partir do momento que o aluno clicar em cima, ele não vai para a sessão específica da disciplina, ele vai para a próxima sessão e não é o que a gente quer. Então aqui, para finalizar o nosso procedimento de elaboração, temos que clicar em enviar formulário. A partir do momento que ele clicou na disciplina, clicou aqui no conteúdo da disciplina, ele vai enviar para o professor. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com história. No final da sessão a gente pede para enviar formulário. E por fim, matemática. Tá? Ok? Obrigatório. Inscrição, validação da resposta. Ok? Agora feito isto, clicando aqui no olhinho, né, na parte superior direita, a gente tem a opçãozinha para visualizar como ficou. Aí, o que acontece? Aqui seria o formulário que o aluno vai receber. Tá? Então aqui está o nome completo, ele vai digitar o nome dele. Aqui a matrícula. Aí vem essa opçãozinha que o próprio programa, o próprio aplicativo gera, próximo. E aí assim, qual disciplina você encontrou maior dificuldade de aprendizagem nesse momento de ensino remoto? Foi a primeira pergunta que nós fizemos. Ele clicando em ciências, olha o que vai acontecer. Pede para a próxima. O formulário, o Google Formulário vai direcioná-lo para a disciplina de ciências. E aqui com as 3 opções de conteúdo. Ele clicando numa das possibilidades de resposta, pede para enviar, e ele enviou a resposta. Certo? Para onde que foi essa resposta agora? Vamos fechar aqui e abrir aqui, onde nós estávamos, a edição, né? As respostas vêm aqui. Nós estamos no campo da edição, de perguntas, enquanto que das respostas tem aqui do ladinho. Só clica ali, já aparece o nome do aluno, a matrícula, e qual a disciplina, em formato de gráfico aqui, no caso seria ciências, está em vermelho, 100%, esse eu não tenho dificuldade lá. E aqui também 100% em formato de gráfico, ele tem a disciplina, o conteúdo dessa disciplina que ele teve dificuldade. Ok, gente? Então é um formulário basicamente fácil de se fazer e que pode ter um aproveitamento muito grande nesse momento para que se possa ter um feedback dos alunos do que eles estão aprendendo, do que eles estão tendo dificuldade, né? Enfim, esse foi um exemplo, mas para a gente poder finalizar essa exemplificação deste formulário, aqui tem a opçãozinha de configurações, né? E nessas configurações nós podemos ainda delimitar se a gente vai coletar o endereço de e-mail ou se a gente vai limitar a uma resposta ou mais do que uma, né? Também pode. Ou seja, se limitando uma resposta, os alunos vão ter que fazer login novamente no Google. A gente deixa sempre sem, né? E basicamente você vai ver os gráficos de sumário e resposta de texto, tá? Seriam opções que você teria que trabalhar cada caso dependendo de cada disciplina ou do interesse do professor. E ao a gente clicar aqui em enviar, aqui, ele vai te dar a opção de como você pode enviar para um aluno. Você pode enviar de várias maneiras. Você pode enviar por e-mail, né? Certo? Pode enviar com o link, ou seja, do formulário, ou ainda reduzir este endereço, né? Endereço pode ser reduzido, que eu acho bem interessante. E esse endereço aqui, inclusive, pode ser enviado via WhatsApp. É só fazer uma cópia desse endereço e colocar num grupo de WhatsApp, e esse grupo vai receber para cada integrante do grupo, né? Para responder. Se for por e-mail, simplesmente digita-se o e-mail, né? Digita-se o e-mail do aluno, né? E pede para enviar. Pode incluir ou não o formulário no e-mail, tá? Vamos enviar aqui para dar um exemplo. Eu mandei para um e-mail. Entrar agora então no e-mail que hipoteticamente está encaminhado o formulário, questionário. Está aqui, ó. Apareceu o endereço do professor, no caso aqui do lado, que é o remetente. E aqui do lado o questionário. Você vai poder respondê-lo somente clicando aqui, ó, preencher no formulário Google. Clicando ali aparece o questionário para o aluno preencher, com todas as informações que foram solicitadas no momento da edição, no momento da produção. Ele vai responder esse questionário e vai encaminhar para o professor, certo? Aqui, ó, aqui ele vai respondendo. Só um exemplo, né? Ciências, aquecimento global, enviar.
Pronto, acabou. Bem simples. Aí o professor consegue identificar qual as disciplinas ou a disciplina e o conteúdo desta que ele tem um pouco de dificuldade. Certo, pessoal? Seria basicamente isso. Continuamos à disposição dos professores, da direção da escola, e agradecemos pela oportunidade de demonstrar esse pequeno exercício, que pode ser ampliada, né, e utilizada aí nesse momento para ter esse feedback por parte dos alunos e dos pais, enfim. Tá? Um grande abraço a todos. Agradecemos em nome da Universidade de Santa Catarina, da UDESC, Polo de Joaçaba.